Olá, eu sou Samuel Cardoso, seu evangelista de plantão. Mais uma vez estamos aqui, estamos falando sobre a Bíblia, estamos falando sobre o cristianismo, procurando pontos da Bíblia em que venhamos crescer e entender o que é realmente a palavra de Deus. E há um ponto muito sério, gente, de que evangelho não é para status. Evangelho não é uma opção de vida. Evangelho é arrependimento. Então, assim, dizer eu sou evangélico é fácil. Mas você mudou? O que Jesus fez? Quem veio antes de Jesus? Batista, João Batista. E ele pregou apenas o arrependimento. Então, quem não se arrependeu, quem não mudou suas atitudes, quem não reconhece a grandeza de Deus e a maneira como Deus quer que venhamos agir, ele pode frequentar a igreja, nós somos livres. A pessoa pode frequentar a igreja, pode frequentar o candomblé, a igreja católica, pode frequentar o que quiser, mas se ele não tiver uma disciplina regrada pela palavra do Senhor, ele está se enganando a si mesmo. Então nós precisamos mudar as nossas atitudes a fim de que venhamos ter novamente comunhão com Deus. E por que ter novamente? Porque já estou careca de dizer que nascemos separados de Deus por causa do pecado de Adão. Opinião minha, não aconselho ninguém a seguir esse ponto aí. Opinião minha, ninguém tem culpa do pecado de Adão. É eu com Deus. Eu não vejo culpa minha no pecado de Adão. Eu acho que Adão morreu o Adão morreu. Eu acho que o pecado de Adão veio por um erro cometido por Deus. Eu acho. É a minha opinião, porque sendo Deus Todo-Poderoso, ele poderia prender o diabo já a hora que largou, quem acredita em Lúcifer, quem acredita no diabo, a hora que lançou para a terra. Ele é todo poderoso, ele poderia prender já Satanás, já que um dia ele irá prender no inferno, já mandasse para o inferno. E o ser humano, vida normal, puniria apenas o Adão e a Eva e faria outros. Sei lá, tinha tantas opções para fazer. Mas Deus escolheu assim, e a Bíblia diz que a coisa formada não replica o formador. Mas estou apenas explicando. Então, para que venhamos a sair do pecado, não é necessário arrependimento. Então, o evangélico não é um título, mas sim arrependimento, atitudes. E são coisas básicas que o cristão deve de ter no seu caráter, digamos assim. Não é apenas parar de beber, parar de fumar, mas existem regras e disciplinas que são aplicadas em todos os setores da nossa vida. Você vai comprar, tem que pagar. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Eu não aconselho ninguém a ter crédito, eu não tenho crédito. Minhas contas são água e luz no mais. Porque é necessário e porque isso não existe como não ter. Água, luz e internet não tem como não ter conta. Agora, a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos devais amar uns aos outros. Quer dizer que, infelizmente, esse mandamento não se cumpre, não se vê. O amor que existe é o amor secular, aquele amor que termina no primeiro problema. E o amor de Deus diz que tudo suporta, tudo crê, tudo pode. Então, é o amor de Deus que Deus quer. Deus não quer essa melação de... Ai, tem que fazer obras de caridade. Deus não mandou a igreja fazer obras de caridade. Quem é que diz que Deus mandou a igreja fazer obras de caridade? Vai examinar a Bíblia. Ai, mas mandou cuidar da causa da viúva e do órfão. Isso é Antigo Testamento. Antigo Testamento. Antigo Testamento foi por Jesus Cristo abolido. Então são séries de fatores. O que Deus mandou a igreja fazer? Ir de pregar o Evangelho. Porque quem receber o Evangelho
ele sai da... Não vou dizer que ele vai ficar rico, mas ele tem a vida estabilizada, ele vai trabalhar, Deus vai abrir portas, ele vai ter o necessário, o básico para viver. Alguns poderão ser ricos, bom, se esforçaram, trabalharam, planejaram, executaram e foram abençoados. Então, vai ter o básico. E de pregar o evangelho para toda criatura, toda, branco, negro, homossexual, hétero, não importa. Todo mundo terá que ouvir. Então, esse é o mandamento da igreja. O que diz a palavra de Deus? Que Deus não quer que nenhum se perca. Nenhum. Nem o macumbeiro, nem o... Infelizmente, muitos irão para o inferno porque não vão se arrepender. Mas a vontade de Deus é que ninguém se perca, nem espírita, nem católico, nem evangélico. Não estou dizendo que só os evangélicos são salvos, mas não existe salvação fora da obediência de Deus. Esqueçam que vai existir salvação fora da obediência de Deus, que não adianta. Título não salva ninguém. Status não salva ninguém. Dizer eu sou de Deus, todo mundo diz. Aí a pessoa diz eu sou de Deus e é contra o mandamento do dízimo. E aí? Nunca leu a Bíblia e é contra o dízimo. Bem, nem adianta ler porque não tem Espírito Santo. Como que vai ter Espírito Santo se não foi convencido do pecado ainda? O Espírito Santo é quem convence do pecado. Então a pessoa diz eu sou de Deus, nunca leu a Bíblia. Ou se leu, não entendeu, porque leu como um livro normal, não teve revelação da palavra do Senhor, não teve revelação através do Espírito Santo. Eu sou de Deus, mas mente, trapaceia, engana, trai. Não tem como ser de Deus. Eu sou de Deus, tem olho gordo, inveja, ciúme. Eu sou de Deus, cobiça a mulher do próximo. A mulher cobiça o marido da outra. Eu sou de Deus, puxa o tapete. Então, não tem como ser de Deus assim, gente. É mudança, é arrependimento, é vida nova, regrado pelos ensinamentos da palavra de Deus. Simples assim. Tem ensinamentos para te educar teu filho. Tem ensinamentos para te prosperar. Tem ensinamentos para te cuidar da tua família, no sentido geral, para o homem se relacionar com a mulher, para a mulher se relacionar com o homem. Tem mandamentos até para fazer sexo. Então, a pessoa diz, eu sou de Deus, mas não tem regra, não tem doutrina, e é regida pelo mundo. E aí? E a favor disso, e a favor daquilo, disciplinas que vão completamente ao contrário da palavra de Deus, imposta por falsas autoridades, que não são autoridades, foram colocadas, sabe lá se como, que estão em queda livre. Então, não tem como, gente. Beijão.